Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui para falar rapidamente sobre o assunto da LGPD, né, e as atestações, o que isso tem a ver com o DPO e o que um bom processo de atestações ele pode... um bom processo de atestações pode ajudar no atendimento à LGPD. Tem um ponto, né, que a gente sempre trabalhou, que é que o dado, a informação, ele é um bem abstrato, né? A gente não consegue pegar nesse dado. E ele só faz sentido em um lugar, que é no cérebro. Ou seja, se ninguém está vendo aquele dado, o dado, a princípio, não existe. Eu usava o exemplo dos guerreiros de Xi'an, que era uma lenda chinesa, né, na Cidade Proibida, e que em determinado momento, na década de 70, alguém foi cavar um poço, achou uma pedra, viu que, na verdade, ali era assim, uma escultura de terracota, achou uma cabeça, começou a voltar, em volta viu que era um corpo, aquilo ali virou um sítio arqueológico e encontraram milhares de guerreiros de Xi'an naquele lugar. Até o chinês começar a cavar o poço e achar que aquilo ali era uma lenda. E a partir do momento que aquela informação conseguiu ir para o cérebro das pessoas, os guerreiros de Xi'an, eles conseguiram ser vistos, né, no mundo todo e expostos em museu do mundo todo. O dado pessoal é mais ou menos isso, ou seja, ele é um bem, né, subjetivo, ou seja, a gente não consegue... Você pode até trancar num armário, cofre, o suporte que está o dado, mas o dado em si, ele só faz sentido se ele realmente estiver sendo visto e entrar dentro do cérebro das pessoas. Eu estou falando isso porque a lei de proteção de dados pessoais, ela considera... Pedir para o time aí que tem algum microfone aberto, não sei qual que é, se puder desligar. Ela considera que você, além, né, da informação do dado entrar no cérebro, ainda são dados de pessoas. Então, existe uma vinculação muito grande entre o dado que existe, que é de uma pessoa, e mais, né, essa pessoa ainda tem um título, ela é um titular. Você está envolvendo de dois lados as pessoas. Então, vamos considerar cada pessoa, no caso, cada dado tratado no Brasil, cada brasileiro essencialmente corresponde a um titular. Os titulares são as pessoas são as donas dos seus dados, e o dado pessoal, conforme a lei, é qualquer informação vinculada a uma pessoa, né? Então, se eu vou na sapataria, vejo um monte de número de sapato, cada sapato daquele tem uma numeração, aquilo não é um dado pessoal. Mas a partir do momento que você fala que o Fernando calça 44, aquilo se torna um dado pessoal porque ele está vinculado a mim. Então, a empresa, né, a organização, ela trata de diversos dados pessoais. E esse dado pessoal, obrigatoriamente, precisa estar num suporte. Pode ser uma planilha, pode ser um documento de papel, pode ser um sistema, pode estar na nuvem, pode ser uma app, mas, de qualquer maneira, o dado pessoal ele está num suporte, pode ser no Facebook, ou seja, aquilo ali é um dado pessoal. E você precisa fazer, obviamente, o vínculo, né, entre o dado pessoal e o suporte. E estes suportes, ou o acesso a esses suportes que tem o dado pessoal, eles precisam de uma segurança. Obviamente, nós temos diversos elementos lá no artigo 46, fala sobre isso, remete para as melhores práticas, utiliza-se a ISO, usa o NIST, usa o syscontrols, e tudo ele realmente também precisa de uma segurança. Por que ele precisa de uma segurança? Porque ele só pode ser acessado pelas pessoas que tiverem autorização. Então, nota que o atendimento à LGPD, ou seja, a segurança da informação, a segurança cibernética, ele já é um ponto que depende das pessoas. A LGPD mais ainda, porque, além de tudo, são dados de pessoas. Você pode falar, mas eu tenho aqui a fórmula da Coca-Cola. Legal, tem dado pessoal? A princípio, não. A princípio, ali são um conjunto de elementos químicos, né, que sofrem algumas mudanças até virar a Coca-Cola. Mas não tem dado pessoal, mas é um dado sigiloso, ele precisa ser protegido. Então, de qualquer maneira, o que eu quero destacar é o envolvimento das pessoas dentro desse assunto.
Bom, o IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos internacional, né, e também é muito seguido aqui no Brasil, né, o Tribunal de Contas da União fala sobre ele, o Banco Central fala sobre ele, as agências reguladoras em geral seguem os modelos, né, do IA, que criou e atualizou no ano passado as 3 linhas de defesa. O ponto é, vamos da última para a primeira, né? A terceira linha de defesa é a auditoria interna, que precisa estar segregada. A segunda linha de defesa são as estruturas de controle em geral, né? São ali controles internos, uma área de segurança, uma área de gestão de riscos, a controladoria, a área financeira. E a primeira linha de negócio, né, é exatamente aquilo que envolve o seu business. As pessoas em geral, né, ou seja, as pessoas que estão na operação, elas estão exatamente na primeira linha de defesa. Então, quando você fala, eu tenho um recurso aqui de segurança da informação, um filtro de pacotes, isso é segunda linha. Eu tenho aqui um antivírus, também é segunda linha. Não, mas eu preciso que uma pessoa ela coloque uma senha forte, isso é primeira linha, ou seja, você já está começando a tratar as pessoas. Olha a importância das pessoas dentro desse processo. E você tem também diversas barreiras de proteção até chegar ao dado pessoal, né? Você tem as ferramentas que protegem, e aí você vai ter recursos do tipo anonimização, criptografia, controle de acesso, filtros, barreiras de proteção, né? Você tem diversos elementos, você tem armários, porque também tem documento em papel, armário cofre, armário com chave, armário sem chave, ou seja, você tem as ferramentas para proteger aqueles dados pessoais. E em volta tem os processos, né? Aquela velha história que não adianta você ter um super sistema de segurança se a sua chave, se a sua senha para entrar ali, ela fica num post-it que está colado no computador ou embaixo do teclado. Então você tem ali os processos. E quem segue os processos são exatamente as pessoas. Ou seja, as pessoas, olhando um projeto de LGPD, protegendo o dado pessoal, atendendo lá o artigo 46 de segurança, o artigo 50 de governança, né, implementando ferramentas e processos, no final das contas, as pessoas realmente que vão fazer esse processo. Pessoal, só lembrando, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode usar o chat, tá? Que no finalzinho o Alberto vai administrar aí as perguntas. Bom, aí, o encarregado, então, né, o DPO, ele recebe uma série de dados. No dia a dia dele, ele vai receber atendimento da requisição titular, ele vai receber ocorrências que levam a incidentes, ele vai receber demandas de privacy by design, de privacy by default, vai administrar o inventário da organização, os sistemas, os processos, as áreas, né? Também ele vai olhar ali o input da gestão do consentimento, dos cookies, ele vai olhar essas informações, ele vai ver o registro de tratamento de dados, atendendo lá o artigo 37, vai gerar, né, vai saber quais são os dados que ele vai utilizar dentro de um relatório de impacto, administrar transferência internacional. Uma coisa que cada vez mais tem ocorrido é o LIA, né? A avaliação de legítimo interesse, e eu acho realmente que é uma coisa que o nosso cliente tem cada vez mais pedido isso aí. E, por final, ele tem um cockpit do DPO. Um ponto relevante dentro dessa história é o seguinte, você mesmo fazer uma pequena reflexão, né? Quantas requisições titulares você já recebeu? Quantas ocorrências você já recebeu? Quantas demandas você já recebeu? Agora, quantos fornecedores e terceiros que você tem que fazer uma atestação, que você precisa manter um contrato com ela, colocar uma cláusula, fazer um aditivo? Quantas pessoas, aí realmente são todos os funcionários, e esses que vão fazer o seu projeto de LGPD, ou seja, atender a LGPD é um desafio de engajamento, porque você pode ter todos os sistemas mais, mais sofisticados do mundo, que se você não tem as pessoas trabalhando por aquela causa, inclusive porque a LGPD tem a ver com a portaria. A portaria tem um agente de portaria, tem um agente de segurança, tem uma filmagem que está sendo gravada em algum lugar, não necessariamente ela tem a mesma segurança que o seu ambiente de TI. Você tem os seus sistemas internos, você tem esses sistemas exportam dados que geram para BI, que não necessariamente o data lake está seguro. Então, você precisa de um engajamento, né, e de uma compreensão geral. Envolver e engajar as pessoas é realmente algo essencial. Então, a gestão da LGPD, você vai estar recebendo um monte de input, né, por vários tempos.
E alguns dos inputs mais importantes são exatamente das pessoas que estão dentro da organização e das pessoas que estão junto aos seus parceiros e que você precisa assinar acordo de confidencialidade, acordo de tratamento de dados, acordo com os operadores. Então, esse desafio... E aí, o segundo ponto é o seguinte, como é que o DPO guarda tudo isso? Como é que ele guarda a evidência que ele pegou uma política, por exemplo, de organização de uma coleta de dados ou de criação e uso de cookies, ou mesmo a política para todos, né, a política corporativa de proteção de dados, aonde que ele guarda, né, que aquelas pessoas fizeram realmente aquela atestação. Então, quando eu vou fazer a política, eu preciso envolver realmente as pessoas. E em LGPD, mais ainda. Então, nós precisamos... Não adianta falar... Eu não gosto do termo conscientização. Porque conscientização parece primeiro que a pessoa não está conscientizada. Na verdade, ela não tem o conhecimento. Talvez se fosse conhecimentização, talvez fizesse um pouco mais de sentido. E depois parece o seguinte, a partir do momento que eu for conscientizar, ela vai ficar conscientizada e ela mesma vai ficar responsável por atender os processos. Não. A política, realmente, as políticas corporativas, elas não podem ficar dependendo da conscientização de alguém. Se alguém está conscientizado, ele vai comer comida saudável. Se não está conscientizado, não vai querer comida saudável. Mas ele pode também ser contra a comida saudável. Não, eu sou contra, eu sou a favor só de comida artificial, gordura trans. A pessoa pode escolher realmente essa questão. No caso das políticas, não tem a escolha, não é uma questão de conscientização. É uma questão de passar o conhecimento, que a pessoa pode até justificar. Eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer isso. Fazer o engajamento, que eu acho que é um termo melhor do que conscientização, controlar aquilo ali, passar, né, pontos de auditoria para auditoria, passar os controles para as áreas de controles internos, a área de riscos avalia o risco também do não cumprimento das políticas, responsabilizar, e inclusive a atestação ela remete à responsabilização, e também interagir e pegar feedback, porque não adianta a política achar que ela é top-down, ou seja, você precisa pegar feedback, precisa interagir, precisa ver que determinada coisa pode ser melhorada numa outra versão. Então, esses realmente que são os grandes desafios, né, dessa política e do atendimento à política. Muito bem. Esse documento ele é bem legal, tá? É da OSEG e o do GRC 2020, né, do nosso amigo Michael Rasmussen. E ela fala o seguinte, o que é a gestão de política, né? Então ele começa ali preparando a necessidade, né, o que é o contexto, você escreve a política, tem que ter política, mais ou menos, não precisa ter política. Aí você vai desenvolver aquela política, vai escrever, vai discutir as pessoas, vai definir quem é responsável por o que precisa ser escrito, qual é o padrão da política, faz as aprovações das políticas. Aí quando você libera ela precisa ser distribuída, né? Precisa ser comunicada, tem a logística da política. E, obviamente, não vão ser todas as políticas para todas as pessoas. Você precisa ter uma matriz. Quais são as políticas e quais são os perfis que vão acessar aquela política. De qualquer maneira, né, você precisa certificar. Aí depois vem a implementação em si, né, e o chamado enforcement, um termo utilizado nos Estados Unidos para realmente fazer, forçar a implementação. E aí vem, né, a mensuração, a manutenção, a auditoria, né, a melhoria constante, as revisões, e você precisa ter alteração, não precisa ter alteração. Esse é um documento bastante interessante. Acabou que eu ia colocar aqui a fonte, mas eu falhei, tá? Se alguém quiser me mandar, tem um PDF, eu mando o link para vocês. Eu posso até colocar no nosso conversa, que é bem bacana sobre isso aí. E, cara, é um monte de gente inteligente, conversando com gente que sabe fazer design thinking e que gera esses desenhos aqui, tá? Então, não tem bobo. O cara bobo não é chamado para essa reunião aqui. Fazendo, então, um resumo, né, daquele negócio bonito, vamos colocar um negócio que não é tão bonito, mas que talvez seja um resumo. Primeira coisa, entender qual é a necessidade, qual é o escopo, qual é o contexto, qual é a adequação, qual o público que vai receber aquela política. Depois escreve colaboração, rastreabilidade, quem que pode, deixa ela aberta para as pessoas colaborarem, para comentarem, fazerem sugestão, quem é que pode comentar, quem que não pode comentar. Então, é a preparação em si do texto da política. Depois vem a aprovação, né? A gente fala muito em
em workflow, né? Mas tem um conceito que é interessante, que é a aprovação via chat, né? Acaba que boa parte das coisas na nossa vida hoje a gente aprova via chat, né? WhatsApp, e-mail, alguma coisa dentro dessa linha. Então, nós também, né, a Carol mostrou ali, a possibilidade de a gente usar também o chat, não só o workflow formal, passa por uma pessoa, gera alçada, nada disso. Você pode também usar modelos de chat, né, que não são tão estruturados, mas permitem eficiência semelhante ou melhor. Aí você vem na distribuição, aqui que entra a atestação, porque, na verdade, a política ela começa com um grupo muito pequeno e chega uma hora que você tem que distribuir para todo mundo, e é um desafio, né? Você pode ter, eu tenho um agente de compliance, eu tenho privacy champion, eu tenho pessoas que ajudam a distribuir, legal, mas você tem que chegar em cada um, tem que chegar em 100%. As ferramentas te ajudam nisso aí, né? E, além disso, você tem que gerir isso. Quais são as áreas que aderiram mais, quais que aderiram menos, como que eu tenho um indicador na reunião de diretoria, o que o presidente vai falar para os diretores com relação a essa atestação, quem está bem, quem está mal, ou seja, é uma ação, né, de engajamento o tempo todo. A auditoria, para avaliar não só a adesão, mas como também a efetividade. Essa política está servindo, está sendo boa, as pessoas estão entendendo, ela está sendo aplicada, as pessoas aderiram a ela. E também aí vem a revisão, né? E tem alguns conceitos que são importantes, né? E que em termos automáticos você melhora, a questão da rastreabilidade, a questão do versionamento, tudo isso aí, a própria ferramenta já ajuda dentro desse processo. Bom, e aí você fala, pô, mas eu tenho que assinar, né? O Alberto falou, o doutor Gilberto falou, e a Carol também falou. Assinatura, antes, né? Até eu acho que a pandemia mudou um pouco o costume das pessoas, né? Porque antes tudo era para ser assinado com papel. Eu, por exemplo, que antes da pandemia assinava um monte de papel, eu conto. Eu assinei 6 documentos em papel nos últimos 2 anos, praticamente, aí, de março até agora, 6 documentos em papel. E cada vez menos, tá? Desses 6, acho que 4 foram nos 2 primeiros meses. Mas hoje, com certeza, né, você pode assinar por e-mail, você pode assinar usando um sistema tipo um DocuSign, pode assinar usando 2 fatores de autenticação, usando o Smart Card, um certificado digital, um recurso tipo blockchain. Então, existem várias tecnologias por trás da assinatura. Mas, em termos gerais, essa tecnologia, né, para o usuário final, ela é uma grande abstração. Você precisa saber o que tem validade jurídica e como que você faz esse processo. Bom, então tudo isso que eu falei foi para o atendimento e a atestação da LGPD, para atestar a LGPD. Só que tem um outro ponto, né? Eu tenho conversado isso com muito cliente. A LGPD é uma oportunidade para você automatizar a sua compliance. Então você tem vários recursos, né? O Alberto chegou a comentar isso aí. Já que eu vou fazer para a LGPD, eu posso direcionar aquilo para várias outras coisas. Eu posso fazer atestação de política de segurança, tanto política como norma, né? Se você faz uma norma de desenvolvimento de software, quem que tem que assinar? O pessoal que desenvolve, o pessoal que especifica, o pessoal dos métodos ágeis, as fábricas de software. Uma anticorrupção, eu preciso que todo mundo atenda. Mas vem cá, eu tenho uma questão de anticorrupção no pagamento. Quem que vai atestar aquilo ali? É o pessoal do financeiro, por exemplo, porque quem não faz processo de pagamento não se aplica. Políticas, né, de home office, né, de trabalho em casa, políticas de trabalho em qualquer lugar, ou seja, como que é? A pessoa está autorizada a viajar para as Bahamas e ficar trabalhando de lá? Não está? Ela vai usar o computador da empresa, vai usar o computador dela? Qual o sistema que ela vai poder usar? Como que é a autenticação? Tem acesso a VPN? Não tem acesso a VPN? Então, todas essas políticas demandam de uma atestação. Também, né, o próprio ESG, ESG é um modelo assim bem sofisticado, né, de meio ambiente social e governança, mas ele é um projeto que, no final das contas, ele é um desafio de engajamento também. Então, para engajar, você precisa que as pessoas façam a sua atestação. E também protocolos Covid, né? E esse é um ponto que está afunilando também para que haja obrigação realmente de passaporte de vacina, obrigação de pessoas que trabalham em determinada empresa, a empresa pode declarar que 100% precisa vacinar. Então, hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, a Itália, né, saiu inclusive uma lei falando sobre isso, sobre que todas as empresas podem e devem obrigar todos a, não necessariamente que estejam certos ou não, mas só que isso aí realmente foi feito.
Então, o ponto é esse, ou seja, a atestação, você pode, inclusive, ter no mesmo software diferentes atestações. Atestação para anticorrupção, atestação para LGPD, e com certeza, tá, a LGPD é uma grande oportunidade para automatizar a compliance. Hoje tem muita compliance distribuindo questionário por e-mail, fazendo informação em forms, está até um pouco mais evoluído em forms, mas aí gera em forms, depois gera uma planilha Excel. Então, acho que nós temos condição de ajudá-los, tá? E ficamos à disposição para falar sobre esse assunto. Tanto a gestão de política, a organização, como a atestação. E não basta as pessoas atestarem, né? Porque, tipo assim, se o pessoal atesta em papel, como é que você faz, hein? Pega um papel, manda, a pessoa assina, depois ele volta. Como é que você sabe que foi a própria pessoa que assinou? Será que você verifica cada assinatura? Aí depois pega, coloca lá na pasta de cada pessoa que trabalha. Aí depois, legal, eu quero fazer uma estatística aqui. Qual foi o departamento que... Quais os departamentos que menos de 80% assinaram? Aí você tem que manter uma planilha, um controle paralelo para assinar. Olha a loucura que é. Nesse caso aqui que a Carol mostrou, é razoavelmente simples. Primeiro, os usuários entram todos pelo AD, ou seja, seus usuários da rede já viram atestadores potenciais. A partir do momento que ele está na rede, ele pode atestar qualquer coisa, e é você que monta essa estratégia e cria esse costume dentro da organização. Eu acho que nós montamos uma solução razoavelmente simples, eficiente, e estamos à disposição de todos vocês. Okay? Então, essencialmente, é isso.